Vamos chegando, vamos compartilhando essa live. Hoje é dia de live ping-pong, a live que vocês gostam. Pois é, tivemos de um tudo aqui, não é mesmo? Tivemos casos de família, tivemos ping-pong, tivemos lives, acho que na semana passada a gente falou sobre vítima instalada, se não me engano, não sei mais. Toda segunda-feira eu sei que eu tô aqui falando alguma coisa com vocês. E hoje, gente, vai ser muito legal, porque eu vou fazer live ping-pong. E live ping-pong é o seguinte. Boa noite, Diana, tudo bem? Essas lives sempre ficam gravadas, então vocês não precisam se preocupar. Hoje vai ser muito legal e agora eu já vou começar a explicar para vocês o que é a tal da live ping-pong, tá bom? Primeiro de tudo, deixa eu saber aqui, ó, quem nunca viu ping-pong? Fala eu. Eu nunca vi ping-pong, fala aí. Tipo, não sei nem do que se trata. Se manifestem as pessoas que nunca viram uma live ping-pong, que não sabem o que é esse tal desse ping-pong. Que é isso, gente? Grazi não sabe, Priscila não sabe, quem mais? Daiane, então eu vou explicar para vocês o que é o ping-pong, ok? Bom, acho que vocês devem saber pelo menos que eu sou terapeuta, né? Pelo menos isso, vocês que estão caindo de paraquedas aqui. Eu sou terapeuta desde 2017 e eu também formo terapeutas. Eu já fiz tudo quanto é tipo de terapia. Eu já conheci várias abordagens. Abordagem é o que não falta. A gente tem mais de 1000 técnicas terapêuticas. Sabiam? Mais de 1000 técnicas terapêuticas. O que não falta, gente, é terapia no mercado. Toda terapia tem a sua função e tem a sua limitação. Eu acho muito errado quando os terapeutas falam que uma terapia presta e outra não presta, porque o problema não é a técnica. E aí o ping-pong, o nome é muito autoexplicativo. Ping-pong é um bate-bola, é uma conversa, é através da comunicação. Para mim, gente, não existe terapia sem comunicação. Antes de tentar resolver o problema, primeiro você tem que entender o problema. Como é que você vai resolver o negócio se você primeiro não entender? Não é mesmo? Então, o ping-pong é comunicação assertiva. Ping-pong não é técnica terapêutica, tá bom? Tem muita gente que confunde, mas ping-pong não é técnica terapêutica. Ping-pong é simplesmente comunicação assertiva. Só que através dessa comunicação assertiva, nós temos um objetivo aqui. Tem um formulário que o pessoal preenche de tempos em tempos para se candidatar para o ping-pong ao vivo aqui comigo. Então, daqui a pouquinho, eu vou chamar a pessoa que a gente selecionou, de acordo com o formulário, ela vai entrar ao vivo aqui comigo. Eu não conheço ela, eu não sei qual é o problema dela, eu vou ler o formulário dela junto com vocês. E através da comunicação assertiva, a gente vai encontrar a causa do problema dela. Logo na primeira conversa, sim, isso acontece todas as vezes. A proposta do ping-pong é encontrar a causa do problema da pessoa logo na primeira conversa. Como que isso é possível, Érica? Comunicação, porque todas as respostas estão dentro da pessoa. A única coisa que eu preciso fazer é prestar atenção e escutar o que ela está falando, e daqui vão sair as perguntas. Para quem não sabe, o significado da palavra atender, né? Porque terapeuta atende. O significado da palavra atender é prestar atenção. Então, sim, sabia que terapeuta é pago para prestar atenção? Louco, né? Pois é, tem gente que achava que a gente era pago para ajudar, pago para salvar, pago para recuperar, mas não. Nós somos pagos para prestar atenção. Acontece que quando você presta muita atenção no que a pessoa está dizendo, você consegue entender qual é o problema dela. Entendendo qual é o problema dela, você consegue fazer boas perguntas. Fazendo boas perguntas, a gente chega onde a gente precisa e ali a gente vai entender qual é o significado que essa pessoa deu para o problema que ela tem. Afinal de contas, o problema só é um problema porque ele é um problema para você. Eu adoro essa frase. O problema só é um problema porque ele é um problema para você. Então a gente precisa entender por que o problema que ela vai trazer é um problema para ela. E tudo isso acontece com a comunicação. E ping-pong porque a gente tem que ficar atento à bolinha. A gente não pode se perder. Você não pode fazer 1 milhão de perguntas aleatórias sem objetivo nenhum. Então, se eu fizer uma pergunta assim para ela, fulana, explica para mim essa procrastinação. Qual é a bolinha que eu joguei para ela? O tema, a palavra, o assunto é procrastinação. Joguei para ela. Sobre o que ela tem que me responder? Ela tem que me responder sobre, adivinha, procrastinação. O óbvio tem que ser dito. Eu já vi terapias que a pessoa está falando sobre ansiedade e o terapeuta pergunta sobre avó.
Já vi terapias onde a pessoa foi tratar a ejaculação precoce, a pessoa perguntou como que era a relação dela com o trabalho dela. Se perdeu a bolinha, não perdeu? E aí ela vai me responder o que é essa procrastinação para ela. Vai voltar para mim. Agora que ela me explicou o que é essa procrastinação, eu preciso entender quando ela começou, desde quando ela tem isso, em quais ambientes, se estava acontecendo alguma coisa quando ela começou a perceber que ela estava procrastinando, em que momentos ela procrastina, no que isso prejudica a vida dela, e tudo aquilo que é subjetivo a gente tem que tornar objetivo. E tudo isso a gente faz através da comunicação. Terapeutas bons são ótimos comunicadores. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Combinado? Vamos ver. É a Tainara que a gente selecionou. Tainara Sesconeto. Tainara, você tá por aí? Me manda um oizinho. Te mandei o convite, Tainara. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo jóia? Tudo certo, tudo ótimo, tudo jóia. Que bom. Vamos lá, Tainara. Você aplicou aqui então, né? A gente tá vendo aqui agora, teu formulário tá aberto aqui na minha tela. Então vamos lá, só recapitulando alguns combinados. Bom, você sabe que essa live vai ficar gravada, então as pessoas vão assistir aqui o nosso conteúdo e a nossa moeda de troca aqui é basicamente eu fazer o atendimento com você, o atendimento ping-pong, e em troca disso você traz a tua questão, você expõe os seus sintomas e isso sempre pode ajudar muitas pessoas, porque o problema da humanidade, por mais que o contexto seja diferente, as dores são semelhantes. Então, essa é a moeda de troca que a gente faz aqui. Também, Tainara, é o seguinte: o objetivo do ping-pong não é fazer a terapia completa. O objetivo do ping-pong é a gente encontrar a causa do seu problema. Porém, vai depender muito mais de você do que de mim nessa dinâmica, porque quando a pessoa consegue trazer logo as respostas, quando ela não tem tanta resistência, quando ela consegue perceber melhor o que ela está falando, a gente consegue avançar mais etapas. Então, dentro desse período que a gente tem aqui, quanto mais a gente conseguir aproveitar esse momento, mais a gente consegue avançar. Então, de repente, mais do que chegar na causa, a gente consegue chegar no significado que você deu para isso. Sim, Mais que isso, a gente consegue também trazer o discernimento para você. Então, essas etapas vão ser bem de acordo com o que você conseguir entregar aqui para o teu processo, combinado? Outra coisa também, Tainara, é natural, é esperado e é inconsciente que em algum momento você resista ao ainda processo. tô E isso criando. é normal. É normal, absolutamente normal. Porque por mais que você tenha se candidatado porque você quis, tem uma outra parte da tua mente que não tem interesse em tratar essa questão. E toda vez que a gente chega perto do conflito, isso é muito perigoso. Jung falava, né, que os nossos conflitos foram feitos para não serem descobertos. E o nome do processo é ping-pong, encontra a causa do problema logo na primeira conversa, e isso por si só já pode ser meio assim. Mas vamos lá, eu vou conduzindo você do jeito que eu sempre faço. Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, e Tá. muitas pessoas têm resultado com o ping-pong. Por mais que ele não seja uma proposta de uma terapia completa, toda ritualística, com todas as etapas, com todas as coisas que uma terapia tem, muita gente já consegue ter resultado. Então, não subestime esse momento. Quem está assistindo também, se for se identificando, pode ir caindo fichas e vocês também podem tomar carona aí nesse processo. A partir de agora, eu vou desligar os comentários para que a gente fique focada só eu e você aqui na telinha, tá bom? Então conta para mim, Tairara. Olha, você se candidatou aqui, eu vou ler tudo que você escreveu aqui com relação ao teu sintoma. Se você tiver mais alguma coisa para adicionar, aí você me fala, combinado? Beleza. Então vamos lá. Ó, se tiver aluno meu aí de plantão, aluno meu, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz. Tainara, como qualquer outra pessoa que se candidata para terapia, não traz só um problema, traz vários. É muito raro a pessoa aparecer com um sintoma só. Ela vem com uma lista. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa listar todos esses sintomas. Depois, a gente tem que agrupar por semelhança e tirar os sintomas de consequência. Então, olha só, você coloca aqui para mim, procrastinação. Então, vou colocar procrastinação. Depois, perfeccionismo. Controle sobre tudo. Comparação,
Tudo precisa estar perfeito, não consigo fazer nada meia boca. Se for para ficar ruim, prefiro não fazer e fico adiando. Isso acaba atrapalhando na questão profissional. Então, isso aqui atrapalha no profissional. Pois, como estou iniciando na carreira, preciso fazer conteúdo e me posicionar para atrair clientes e sempre fico adiando, inventando empecilho para não fazer, por achar que não vai ficar bom. Então, adia por achar que não vai ficar bom. Bom, vamos lá. Você é terapeuta, né, Tainara? Isso, Que tipo de terapia que você trabalha? com a hipnoterapia. Ok. Faz quanto tempo? Que eu estou atendendo mesmo, deve ter uns 4 meses por aí, então é bem Ah, tá. recente. Super recente. Você fazia o que antes? Antes eu era contadora, Ah, tá. totalmente diferente, e aí eu tô vindo de uma transição de carreira. Ok. Bom, a pergunta que tem aqui também, já tentou tratar isso de alguma forma? Você colocou aqui, apenas tentando encarar. Tenho muitas ideias, mas não saem do papel. Até já gravei algumas coisas, mas não postei por não ter gostado de nenhum. Então, terapia mesmo para isso você nunca fez. Não, eu já fiz sobre o problema de falar em público, em expor as minhas opiniões. Então, assim, melhorou muito. E aí eu não sei se isso é resquício ainda de alguma coisa, né? Que ainda tá vindo como a procrastinação e o perfeccionismo. Mas eu percebo que eu também já, antes disso, né? Eu também já tentava fazer muito certo, principalmente no meu trabalho de CLT, né? Tudo para mim tinha que estar impecável. Por exemplo, se eu recebi um pedido, né? Como eu sou da contabilidade, Tainara, eu preciso dos dados assim, assim, assado. Eu precisava fazer uma planilha lindíssima com todas as informações para entregar um resultado minúsculo, né? Que a pessoa estava pedindo. Então, eu sempre quis muito, eu sempre quis mostrar muito. Isso era antes, né? E agora. Só que eu não percebia isso. Eu fazia, porque eu já estava ali, fazia e pronto, acabou. Só que agora está me atrapalhando muito nesse quesito. Para mim, tem que estar muito perfeito, muito bem feito, e aí eu deixo de fazer por eu não achar que vai ficar legal. Eu Entendi. citei aí, né, que eu fiz os vídeos, mas talvez o áudio não ficou legal, a iluminação não estava legal, o espaço, então eu acabei não postando porque eu não gostei do que eu estava vendo. Ok. E a pergunta, né? Por que você gostaria de passar pelo ping-pong comigo? Você colocou, acho que precisaria de um acorda, menina, para fazer as coisas andarem. Porque assim, Érica, eu sou muito criativa, eu sou desembolada das coisas, as ideias vêm, mas na hora de colocar na prática, parece que tem alguma coisa que me trava, sabe? Não é falta de ideia ou falta do que fazer, parece que é essa trava que não deixa eu fazer. Aí eu sempre arrumo uma justificativa. Ah, é o cabelo que hoje não tá bom, ou é tal coisa, o microfone não tá. Sempre tem uma desculpa esfarrapada para não fazer. Entendi. Então vamos por partes, ó. Procrastinação, perfeccionismo, controle sobre tudo, comparação, isso afeta o profissional, adia porque acha que não vai ficar bom e sempre colocando defeito. Entendi. Vamos começar pela procrastinação. Procrastinação é subjetivo, o objetivo é a gente deixar o objetivo. Então, como que é essa sua procrastinação? Como que você procrastina, Tainara? É ficar enrolando para fazer. Ah, daqui a pouco eu faço. Depois, e depois, e depois, e esse depois nunca chega e nunca faz. Ou quando. Tipo assim, eu começo aquele pontapé para fazer. Vou criar um conteúdo, que é o que está mais latente, né? Eu escrevo, eu separo algumas ideias que eu vou fazer, mas o ato de pegar e ir lá fazer, aí eu não faço. Ok. Quando você chega a postar o vídeo, como você se sente? O que que você pensa? Os que eu fiz, eu pensei muito para fazer, ensaiei demais para fazer, e aí saiu bem autêntico, bem legal, tal. Foi tranquilo para mim. Eu vi que estava muito bem feito, porque eu pedi uma pessoa para fazer para mim, para gravar, para editar. Não, eu só apareci mesmo e falei, ela que me ajudou. Então, para mim ficou perfeito, postei, tá ótimo, maravilhoso. Mas quando eu preciso, eu pegar o telefone, gravar e fazer tudo bonitinho, eu aí já tenho essa barreira.
Aqui você trouxe uma coisa que a gente precisa entender. Olha só, eu preciso entender a particularidade, então, do que te trava. Porque se você falou para mim que você já postou alguns vídeos e você gostou, mas teve o diferencial de ter alguém que te ajudasse, então preciso entender o seguinte. Vamos pegar o exemplo do vídeo. Quais são as etapas do vídeo? Como que você começa a pensar nele? Conta para mim. Eu vou tendo as ideias e vou escrevendo na minha cabeça as frases soltas que me vêm, né? Mais assim. Vou escrevendo, depois eu vou montando, vendo outros vídeos para mim ter a ideia. E aí eu monto o meu roteiro bonitinho, né? Do que eu quero falar. Hum, E aí depois eu começo a decorar esse texto, né? Para mim ter ele na cabeça, para mim falar de uma forma espontânea. E aí eu decoro mais ou menos ali, e na hora eu coloco algumas coisas a mais também que vai vindo, né? Só para mim não perder o que eu vou dizer ali no momento de ficar gaguejando. aham, E isso, crio esse roteiro, faço tudo bonitinho, né? Nesse uhum, caso foi o que aconteceu quando eu contratei uma pessoa para ir me ajudar a gravar, editar, enfim. Quando eu mesmo vou fazer, eu mesma me gravar, até stories mesmo, né? Eu tenho que fazer vários. Por mais que eu fale a mesma coisa e coisas simples e fáceis, eu tenho que gravar vários, até um que eu fiquei, não, esse aqui ficou ótimo, maravilhoso, tá perfeito. E aí eu posto. Eu só consigo se ele tiver ótimo, maravilhoso. não, mas a gente vai ter que voltar um pouquinho. Volta um pouco quando você tá falando assim, beleza, aí eu decoro. Decorou, depois o que que você faz? Tá, aí no caso a gente tem dois casos, né? O que eu fiz, que eu contratei a pessoa, né? Mas ainda assim eu fiquei enrolando para contratar um pouco, eu fiquei um pouco enrolando para contratar a pessoa, né? Para fazer para mim. E o que passa na minha cabeça, eu acho que é essa questão de ficar bom o suficiente. Não. Ó, aqui você já tá fazendo aquilo que eu sabia que você ia fazer. Já aconteceu, foi rápido. Ó, a pergunta que eu te fiz, ó, pensa no seguinte, eu preciso entender, Tainara, eu preciso enxergar como que funciona dentro da sua cabeça. Porque quando você fala gravar conteúdo é muito amplo, eu não sei qual parte você trava, não sei o que que te trava. Eu não estou sabendo a especificidade ainda que é isso que eu estou buscando, porque para você o problema ele é claro porque você vive ele, mas eu tenho que ficar com o cabeção de ET aqui total e tipo assim, do que você está falando? Não estou entendendo. Então olha Uhum. só, eu estou imaginando você, você falou assim, ó, primeiro eu tenho as ideias, então eu consigo imaginar você tendo as ideias. Depois eu escrevo, consigo imaginar você escrevendo. Aí eu começo a montar, pego as minhas referências, escrevo o meu roteiro e começo a ler, ler, ler e decorar. A gente parou aqui. E depois, o que que você faz depois que você está decorando o texto ali? Aí você pega a câmera, o que que você faz? Isso, aí eu vou pegar o telefone, pegar as minhas coisas e gravar. Uhum. Beleza, aí você está aqui. A câmera está na tua frente. O que que você faz? E aí eu dou play lá, deixo passando e vou começar a falar. Vou falar Uhum. tudo que eu decorei. Eu vou falar as primeiras partes, que já tá fresca ali na minha cabeça. Vou lá e dou uma olhada como que tá, se tá ficando legal, se o ângulo tá bom. Vou conferindo. Ficou bom? Eu continuo. Mas aí eu começo a gaguejar no que eu vou falar. Por mais que eu já tenha decorado, eu sei o que eu vou falar. Eu fico, começo a falar, travo, a coisa foge. Aí eu começo tudo de novo e fica essa enrolação. Então você começa a travar, na verdade, Tainara, nessa hora que você está gravando, na hora que você está se vendo falando. Sim, aham. Porque, ó, até para escrever a ideia tá tudo bem. Uhum. Check. Até você montar o teu roteiro, vai. Aham. Depois você começa a pegar suas referências e montar teu roteiro. Tudo certo até aqui. Sim. Beleza. Aí você tá lá decorando, decorando. Ok, agora eu vou gravar. Nananã, play. Quando que você começa a perceber que você vai ficando diferente? Que vai começando a dar esse desconforto? Já logo no início mesmo. Eu começo a falar, aí eu já travo, aí eu respiro e continuo. Aí daqui a pouco eu travo de novo. E pra mim conseguir fazer um vídeo dele todo, eu falando dele todo, demora aí uns 5 minutos mais ou menos. Mesmo que sejam coisas rápidas. Ok. O que que faz você olhar depois para um vídeo seu e falar, ah, esse aqui ficou bom? O áudio tem que estar bom. O jeito que eu falei, se é uma forma espontânea, livre assim, sem ficar gaguejando ou desviando o olhar também.
Uhum. Isso me incomoda. E por Mas que que assim, te incomoda? me incomoda pelo que eu estou vendo. Eu não gostaria, eu fico pensando como se fossem as outras pessoas assistindo. Ela vai olhar aquilo, tipo assim, parece que ela não iria se conectar com aquilo, parece que eu não tô passando segurança pra quem vai ver. Eu O que que sinto você isso. acha que a pessoa pensaria de você vendo esse vídeo? Que ela não sabe do que ela tá falando, ou que ela não fala bem, Uhum. ou não tô entendendo nada do que ela tá querendo dizer. Uhum. Me Aí passa você, isso na cabeça às vezes. entendi. Aí você começa a perceber isso, beleza. Supomos que você consegue terminar de gravar o vídeo. O que que você faz na sequência? Eu vou ver se eu falei tudo que eu precisava, né, pra a ideia não ficar solta. E aí eu vou fazer a edição. E aí, mas é quando eu pego pra olhar se ficou tudo legal, eu vou colocar defeito em alguma coisa. Ou na voz, ou no áudio, ou na luz. Sempre eu vou colocar algum problema. No- Uhum. Ou Entendi. até stories. Quando eu vou fazer um bem rápido também, eu tenho que gravar várias vezes para conseguir soltar. Ou às vezes, quando eu já fiz várias vezes, eu já tô assim, ai, não, vai assim mesmo e pronto, acabou. Mas aí eu percebo que parece que não tem aquele engajamento, aquela. Não é engajamento, parece que eu me sinto desconfortável em estar vendo aquele vídeo não tão legal ali. Ok. Você consegue explicar para mim como que é esse desconforto? O que que Hum, você sente? O que que você pensa? O que que você acha? O que que dá vontade de fazer? eu tenho vontade de nem olhar mais, porque eu vou saber que ele está ali. E aí as pessoas não vão achar que tá legal o suficiente, que ele não tá bom o suficiente. Qual que é a principal crítica que você acha que teria do teu vídeo? Quando você acha que ele tá bem ruim mesmo, você fala assim, nossa, quando tá bem ruim, acho que a principal crítica seria dizer que eu, o quê? Não fui transparente ou não fiz bem feito. Mas, por exemplo, assim, ó, eu, imagina que eu tô vendo teu vídeo. Você acha que eu assistiria teu vídeo e falasse assim, e eu falaria assim, ela não foi tão transparente. Não. O que que você acha que as pessoas poderiam criticar no teu vídeo? Ah, eu acho que fazer um vídeo bem feito. Ó, o que que você acha que as pessoas iriam criticar no seu vídeo? Assim, que ele não esteja falando a linguagem que ela entenda. Eu acho que é uma das primeiras coisas que passa na Ó, minha cabeça. vamos lá. Passando isso pela tua cabeça, o que que você acha que a pessoa vai pensar? Porque você pensa assim, para você falar, eu acho que para ela não vai estar claro, o que que você acha que eu, como espectadora, vou estar pensando? Porque a gente não pensa assim quando a gente está vendo as coisas. Nossa, ela não está sendo transparente. A gente pensa outras coisas, a gente pensa de um jeito mais simples, de linguagem de dia a dia, não é? Então vamos supor que se você pudesse falar por mim, eu tô lá vendo um vídeo seu que você detestou, eu tô lá olhando, olhando, você fala, nossa, a Erika deve estar achando tal coisa, a Erika deve estar pensando tal coisa, ela deve estar achando aquilo. O que que vem passando pela tua cabeça? Me veio que não tem nada a ver. Nossa, nada a ver com o que ela tá falando aqui. Nada a ver. O que mais? Nossa, nada a ver. Nossa, nada a ver. Nossa, tipo, tô entendendo nada. Entendi. O que que ela tá querendo dizer com isso? Uhum. Tudo tipo. Entendi. Então faz sentido para você, Tainara, que a crítica é mais pelo que você fala. Eu acho que sim. Por que que eu te fiz essas Uhum. perguntas? Porque, como eu falei, eu tenho que ser um ETzão aqui, eu não estou entendendo nada que você está falando. Quando você fala crítica, crítica é muito amplo. Eu posso criticar o tom da sua voz, o que você está falando, a sua imagem, o seu tique, o seu sotaque, a cor da tua parede, a imagem. Eu posso criticar um monte de coisas que a gente recebe pelos cinco sentidos. Mas você foi muito específica, você falou assim, nada a ver, não estou entendendo, o que que ela quer dizer, por que que ela falou isso? Então, para você, a crítica vem mais do que você fala, tá certo? Sim, realmente. Ótimo, entendi. Então aqui vai ficando mais objetivo, aqui eu vou entendendo um pouco mais qual que é o teu receio.
Quando você falou assim para mim que quando você pede para alguém editar, o que que muda? Porque até aqui você narrou para mim como que é o teu processo, você fazendo sozinha do começo até o final, até postar e você pensar nas críticas. Beleza. Aí você falou assim, ó, eu até procrastinei para chamar alguém para me ajudar. Mas aí você estava falando para mim que o processo é um pouco diferente. O que que muda? Eu acho que muda que. Deixa eu pensar. O que eu senti assim é que a pessoa meio que foi cortando quando eu falava alguma coisa assim, ou me ajudava, encaixava outra coisa, foi me deixando mais descontraída. Eu acho que eu senti essa diferença. Essa pessoa, ela só edita teu vídeo, ela não te ajuda a gravar. Ela ajuda, Ah, ela ajuda. tipo, faz assim, faz daquele jeito, fala mais assim, fala menos assim. Então ela dá Hum. um toque ali. Ok. E quando você recebe esses toques, para você é melhor ou pior? Eu acho que é melhor. Por quê? Porque parece que tem alguém me auxiliando a fazer da forma correta, da forma melhor, de uma outra forma que talvez eu não esteja vendo. Uhum. E quando ela te auxilia, você faz, você gosta do resultado? Sim, eu gostei. Ok. Eu não E aí tive. você posta esse vídeo que a pessoa te dirigiu e editou. O que que você acha desses vídeos? Eu gosto porque não Uhum. é só a fala ali que tá legal e a forma que eu falei, né? Tanto é que ela me elogiou muito, né? Eu não sei se é porque eu decorei muito assim para não errar, já que eu estava pagando alguém para fazer. E ela me elogiou, nossa, Ana, você fala muito bem, você falou certinho. Geralmente eu tenho muito problema com as pessoas, assim, né? De falar de uma forma um pouco diferente. E eu esqueci a sua pergunta. Eu tinha te perguntado se quando você posta esses vídeos que a pessoa te dirige e edita, você vê o resultado Isso. final, se ainda vem aquela coisa do, será que alguém pode criticar ou Não. não? E aí eu não senti isso, porque a imagem ficou legal, o áudio ficou legal, a iluminação ficou legal, o espaço também, então aquilo não me incomodava. Uhum. Entendi, ok. Beleza. Então você procrastina principalmente no quê? Qual que é a tua maior procrastinação, assim, que você está trazendo para mim hoje? Eu acho que é essa iniciativa de ir fazer o conteúdo, de gravar o vídeo. Eu não vejo problema em aparecer. Para mim, não, hoje não é um problema. Já foi, mas eu não sinto mais isso hoje, de vergonha ou que vão achar de imagem, assim. Mas eu acho, como você falou, essa questão do que eu tô falando me pega realmente mesmo. Por mais que eu sei falar, parece que eu não tô sendo, não vou ser compreendida. Uhum, tá. Aí depois junta aquelas outras coisas, né? A imagem talvez não tá legal, quero entregar um vídeo perfeito, com áudio maravilhoso, uma iluminação maravilhosa, tudo maravilhoso. Mas o ponto principal mesmo, eu acho que se eu tô conseguindo falar e as pessoas entenderem. Entendi. Aí depois você traz o perfeccionismo impecável, sempre quis mostrar muito. Isso você percebe desde quando? Você sendo assim? Eu não tinha percebido isso depois, né, que entraram em contato comigo para live de hoje, eu comecei a pensar, quando foi que eu comecei isso? E foi quando eu trabalhava em CLT. Desde sempre, eu sempre precisei entregar o meu melhor. Eu sempre fui uma das melhores funcionárias, vamos dizer. Tudo que pediam para mim fazer, eu fazia. E por eu sempre fazer muito bem, aí me sobrecarregavam, porque era sempre a Tainara, sempre eu, sempre eu, sempre eu, porque eu entregava. E eu precisava ter tudo detalhado, tudo da melhor forma possível. Tanto é que se for lá ver os arquivos, tem arquivo de 5 anos atrás da empresa, tudo escritinho, tudo bonitinho, tudo lá. Se precisar consultar, tá tudo lá. Então, mas só que hoje, naquela época, eu achava maravilhoso, né? Tava todo mundo ali imaginando, nossa, faz certo. Só que aí começou serviço, 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 serviço. Só que aí quando eu saio daquele cenário de CLT e vivo hoje que eu preciso trabalhar pra mim, preciso aparecer, preciso estar ali, eu, eu quero entregar demais.
E isso vem me atrapalhando, eu querer entregar demais, continuar aquele padrão que eu tinha, que antes eu achava legal, mas não era nem tanto, né? E hoje vem me atrapalhando. E o que que você acha que mudou de você ser perfeccionista no CLT e hoje você ser perfeccionista para você mesma? Porque hoje eu deixo de fazer as coisas por causa disso. E antes você não Antes, tinha essa escolha, você disse? antes eu fazia porque eu tava ali, eu meio que tinha que fazer, né, o meu trabalho e eu queria entregar da melhor forma possível. Hum, Hoje não. Hoje eu tenho que fazer e por causa do meu perfeccionismo eu não consigo fazer porque eu quero demais. entendi. Então a diferença é que tem um chefe. Antes tinha um chefe falando, bom, porque você tinha que fazer, não Uhum. tinha opção. Essa é a diferença, você percebe? É, sim, antes lá eu tinha que entregar, hoje eu preciso, mas também não tem alguém que tá ali toda hora. Já fez? Já fez? E agora? Deu tal dia, quinto dia, o último dia do mês. Não tem Uhum, isso, né? entendi. Se você tivesse um chefe te mandando fazer os vídeos, você ia do mesmo jeito se sentir super desconfortável? Ou você acha que você talvez não ia nem perceber igual você passou o processo ali no CLT? Tipo, vai, Tainara, para amanhã eu preciso de 3 vídeos, vamos, bora, bora, bora. Hum, eu acho, eu não consigo. Eu acho que não. Eu acho que porque seriam coisas diferentes. Hum, Lá eu estaria entregando planilha, resultado, fazendo alguma tarefa. Quando eu preciso gravar o vídeo, é a fala, não é o meu fazer ali, escrever. Porque tanto é que quando eu pego para escrever, eu escrevo várias coisas, roteiro, para. Mas quando é o falar, eu acho que o que pega é o falar. ah, boa. Então aqui a gente confirma que realmente é a questão da fala. Ó, Tainara, quando eu pego os casos para atender, só de eu ler algumas coisas, eu já imagino onde vai dar. Só que a riqueza da terapia está em você descobrir isso. Aí que é o processo terapêutico realmente ele acontece, porque a maioria dos terapeutas eles fazem o seguinte: ah, isso aqui deve ser uma insegurança, assim, 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 pá, joga o resultado no teu colo. Você fala, tá bom, pode até fazer sentido, mas como não é você que chegou nessa conclusão, ele não tem tanto, parece que não tem tanta força dentro da gente. Então, por que que eu tô te fazendo tantas perguntinhas assim? Porque você tá vendo que a gente tá se dando conta juntas que, é a fala. Ah, então realmente é a fala. Ah, não é para pensar nisso. Então, o que tem. Então antes era planilha, agora é E aí, quando você vai se dando conta, isso já é terapêutico. Então, a gente está É, eu não afunilando conseguia aqui. pensar, eu não conseguia encontrar isso. Eu ficava na minha cabeça, mas por quê? Por que que eu não vou? E realmente, É a fala, eu entendi. não pensei nisso. Na sequência, você trouxe para mim o controle sobre tudo. Quando você fala controle sobre tudo, é mais ou menos por causa desse perfeccionismo? Então, você tem que ter certeza que está tudo certo? Uhum. Então, o controle sobre tudo, na verdade, é um sintoma de consequência. É, isso aí é como se remetesse um pouco mais na vida mesmo, sabe? Por exemplo, vou Hum, fazer uma viagem, eu não gosto só de ir e, ai, vão acontecendo. Não, eu gosto de ter a hora que a gente vai em tal lugar, ou o hotel que a gente vai ficar, tudo assim, previamente já feito. Então, esse seria esse controle mais na vida mesmo. tá bom. Mas Mas eu na vida, prefiro assim, isso na vida, né? isso na vida geral te atrapalha? Chega a te incomodar? Não. Ok, só tá te incomodando agora nessa situação que você está passando. Beleza. Sim. Tá bom. Então, controle, pessoal, é um sintoma de consequência, tá? Provavelmente o perfeccionismo também é um sintoma de consequência, porque o perfeccionismo, você fala, tem que estar tudo perfeito, mas se tem que estar tudo perfeito é porque algo de ruim vai acontecer se não tiver tudo perfeito. Então, o perfeccionismo também é um sintoma de consequência. A procrastinação também é um sintoma de consequência, porque a procrastinação existe para evitar ou atrasar alguma coisa que lá na frente vai ser desconfortável para você. Então, esses 3 sintomas, por enquanto, eles só te ajudam a manter teu problema. Depois, você traz para mim a comparação. Aqui é amplo e subjetivo. Explica para mim essa comparação. Que tipo de comparação? Desde quando você percebe que você tem essa comparação? É.
Antes de eu fazer a transição, eu me comparava muito onde eu estava, né, com outras pessoas em patamar profissional. Hum, Mas que eu tivesse um cargo legal, eu sempre estava me comparando às outras pessoas. E aí, vindo para terapia, para o meu profissional, eu não é que eu comparava entre formas de atender. E aí agora me deu um estalo sobre a forma que as pessoas falavam. Quando eu ia vendo algumas inspirações e salvando e vendo que eu, para mim ter ideias do que eu podia fazer, o que mais que eu me identificava era a forma que a pessoa falava, com leveza. E parecia que, nossa, ela estava falando assim, abria a boca e as coisas saíam, saíam, saíam. Então, parecia que eu ia me comparar. Nossa, ela fala muito bem, eu não consigo falar. Tipo, ela tem uma coisa que eu não tenho. Eu não conseguia, talvez, entender, mas depois, quando você falou sobre a fala, me veio isso, esse estalo, que o que eu me identificava naquele vídeo, que eu gostava muito, que eu queria fazer igual, né, da comparação, era o jeito de falar. e o que que você acha dessas pessoas que falam desse jeito que você gosta? Você acha que elas são o quê? Autênticas, criativas. Autênticas por quê? Ai, porque parece que abre a boca e sai sem pensar, e parece que eu preciso pensar demais no que eu vou falar para não falar errado. Então, uma pessoa que abre a boca e sai sem pensar, isso para você é autenticidade. Sim, O que mais? no caso é mais espontaneidade. Espontânea. Tá, ela é espontânea. E por que que você gosta dessa espontaneidade? Por que que eu gosto? Ah, eu me identifico com pessoas assim. Eu também, eu acho, eu me vejo um pouco assim, espontânea. Ai, não sei explicar. Vamos lá. Imagina a seguinte cena: você está vendo o vídeo de dois terapeutas. Quanto mais palpável a gente deixa a experiência, melhor. Então você está lá, diariamente você vê vídeo de terapeuta aí, eu aposto. Aí você vê um, você fala, nossa, que legal. Você fala, cara, a pessoa abre a boca, as coisas vão saindo, parece tão natural. Ai, eu queria ser assim. Para você comparar, toda vez que a gente compara, é porque uma coisa é ou grande, outra pequena, ou é boa, ou é ruim, ou é certo ou errado. Sempre tem comparações de coisas antagônicas, concorda? Uhum. Então eu quero entender qual é o significado para você quando você vê essas pessoas que você fala, aí de repente você vai lá e vê um vídeo seu assim, Então o que que um tem que o outro não tem? Por que que um tá legal, por que que o outro não? Eu sinto essa leveza. Parece que a pessoa pega uma xícara de café, tá sentada ali tomando e as coisas saem falando, assim, sabe? Bem do nada. Parece que ela não pensou, não precisou escrever um roteiro, decorar para falar. E qual que é o problema de precisar de um roteiro para falar? Porque parece que eu preciso ter tudo milimetricamente ali feito para conseguir fazer, falar espontâneo, sair. Parecer que na hora do vídeo, né? Parecer que ele seja. Foi também espontâneo, foi natural. E por que que tem que ser natural? Por que que a pessoa não poderia estudar antes, gravar antes, memorizar antes? Por quê? O que que tem de ruim nisso? Ai, parece que é fingido. Fale mais sobre isso. Assim, as pessoas que vão gravar, com certeza, elas não fazem isso do que tem na minha cabeça, né? Mas é o que parece, aparenta ser. Hum. Mas quando eu vou fazer, parece que eu preciso estudar e decorar e parar por um rolê todo para conseguir transmitir daquela forma. E qual é o problema disso? Por que que isso é ruim? Por que que isso é ruim? É, sabe aquela frase que eu falo? O problema só é um problema porque ele é um problema para você. Então, para você é um problema. Ai, puta, tem que estudar, tem que decorar, tem que não sei o quê. E a outra ali parece que nem precisou disso. O ET tá assim. Mas qual é o problema de um e de outro? Eu não tô entendendo. Por isso que eu falo, tem coisas que se a gente escutar com os ouvidos humanos, a gente não consegue fazer perguntas. É Porque. porque, Pode continuar, vai, pode falar. é porque parece que, por mais que eu saiba, vou falar o conteúdo, por mais que eu saiba o conteúdo, parece que eu não sei. E qual é o problema de parecer que você não sabe? Como você se sente?
E aí eu não passo confiança, credibilidade. E isso é dos outros, mas como você se sente quando você, puta, não sei, não tô conseguindo. Ai, eu me sinto. Não é incapaz a palavra, mas, tipo assim, parece que eu não sei fazer bem. Não sei. Parece que eu não consigo fazer. Achei engraçado porque eu peguei uma contradição aqui. Você falou assim: eu não me sinto incapaz, mas depois parece que eu não consigo. Dá na mesma. É, foi a mesma palavra. E incapaz, o prefixo in significa sem, sem capacidade. Quem não tem capacidade não consegue. Eu acho engraçado isso porque às vezes a semântica, as pessoas têm problema. Para você, parece que foi resistência a falar de incapacidade, mas falar eu não consigo vai. Uhum. Semântica é muito importante. E por que para você incapacidade é mais forte do que eu não consigo? Parece que é uma palavra mais pesada. Por quê? Porque parece que a palavra incapaz remete um ser menor, ser inferior. O eu não consigo me soa mais leve. Parece que você só não consegue porque não está tentando. Entendi. Vamos voltar lá para a pessoa que fala assim e as palavras saem. O que mais você pensa dela? Você acha que ela é o quê? Inteligente, autêntica, O que é o contrário de uma pessoa autêntica para você? uma pessoa travada, uma Uhum, pessoa que não tem personalidade. ok. Então ela é inteligente, autêntica, o que mais? Ela tem o dom da palavra também. E por que isso é bom? Porque parece que as palavras que ela usa consegue convencer as pessoas, dar credibilidade, transparecer mais confiança. Então, em outras palavras, você acha que ela é uma pessoa mais segura? Uhum, Segura. sim. Entendi. E aí, quando você vê aqueles seus vídeos, você dá aquela. Você fala, putz, tô parecendo insegura. É Uhum. isso? E é legal porque, olha só, quando você fala para mim que para você a palavra incapacidade parece mais pesada, em termos de significado de palavra, não, mas é o significado que você deu para ela. Quando você fala assim para mim, é como se fosse menor, inferior, depois, né, ao contrário de autêntica, travada. E se eu te dissesse, Tainara, que você acabou de me contar como você se sente? Oh, E eu gosto quando as próprias palavras saem da pessoa, porque a semântica é tua, né? Você que falou menor, inferior, travada. Porque olha só, abre a boca e as coisas saem. Isso não diz nada. Isso é só a pessoa abrir a boca e falar coisa, mas isso tem um significado para você. E se você acha que você não é isso, tudo que você falou dessa pessoa é porque você sente o contrário. Senão você não ia comparar. Faz sentido? aham. Tá. Essa comparação, beleza. E aí isso está te afetando no lado profissional para você gravar o vídeo, daí se você não grava vídeo, os clientes não vêm até você, se não vem até você, a coisa não desenrola. Aí você fica adiando porque acha que não vai ficar bom, sintoma de consequência, e depois começa a colocar defeito, consequência. Então, o teu sintoma, na verdade, é insegurança. Seu sintoma é insegurança. Todos os que você colocou ali na lista são consequência. Então, por ser insegura, você é perfeccionista, por ser insegura, você fica toda hora querendo ter controle sobre as coisas, que fica impecável. Por causa disso, você acaba protelando e procrastinando as coisas. Aí você se compara, aí afeta o teu profissional e aí a coisa acontece. Essa insegurança. A gente entendeu também que essa insegurança é no que você fala. E aí perceba que você trava na hora que você se vê. Porque percebe que até o momento que você está escrevendo, você está fazendo as coisas, você não está se ouvindo, você não está se vendo. É isso aqui, ó. Play, pronto. Aí você começa a se observar. Aí você começa a se dar conta de você. E por você se dar conta de você que você fica nervosa.
Porque se você fosse insegura com o conteúdo, você não conseguiria nem escrever. Você ia falar, ah, não, não, não. Não, não, não tá bom. Ai, joga fora. Você percebe que você trava quando você se enxerga. Sim. E aí a insegurança vem. Então não é que você tem problema em gravar vídeo. Você tem problema porque você se percebe falando. E é através do vídeo que isso acontece. Então, na verdade, gravar conteúdo é só um meio da tua insegurança aparecer. E se para essa insegurança aparecer no vídeo, é porque você já carregava ela. Então, o vídeo, na verdade, foi um gatilho. E aí, toda vez que você vai tentar fazer, vira gatilho e você, travou. Entendi até aqui. Se é gatilho, Tainara, significa que essa insegurança já vinha com a senhorita. Do eu me sinto meio travada, me sinto menor, me sinto inferior, não posso errar, eu não estou falando as coisas certas, as pessoas não estão me entendendo, eu não estou sendo compreendida, as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, eu falei alguma coisa errada, tem alguma coisa aí de falar errado, e isso é perigoso. Já toca algum sino aí na tua cabeça? Érica, não me vem nada à cabeça assim. Hum, Mas quando você fala sobre insegurança, eu consigo lembrar, por exemplo, alguns episódios que eu me sentia muito insegura. Por exemplo, na faculdade, hum, que eu escolhi na época, né, que eu fazia contabilidade. Eu não me identificava muito, mas segui o baile, né? Fui fazendo, já trabalhava na área. E eu ficava, assim, muito insegura e sempre tive propostas de trabalhar em escritório, eu nunca fui, porque não queria, eu sempre estive dentro de empresa, né? Nisso eu me sentia, né? Eu era essa insegurança mesmo de não confiar que eu ia dar conta. Que mais? Quando alguém me dava tarefas, eu ficava com receio de não dar conta também, de conseguir entregar trabalhos novos, né? Uma demanda diferente do que eu já sabia fazer. Me vem isso à cabeça. Por que que você ficava assim com essas demandas? Porque eu nunca tinha feito, não sabia como fazer e eu precisava entregar. Tanto é que é uma coisa, era uma das minhas qualidades, vamos se dizer, no CLT. Sempre que tinha uma bomba, jogava nos meus peitos porque eu ia dar um jeito de resolver. Ligava para 150 mil pessoas, mas eu dava um jeito de resolver, entendeu? Por mais... Então, quando me davam coisas novas, me dava aquele pânico, mas depois que o pânico passava, eu tentava ir resolver, eu precisava resolver. Uhum, entendi. Você falou algumas coisas bem interessantes, Tainara, que me chamaram muita atenção. Quando eu li teu formulário, né? Eu li e eu fiquei observando muito o gesto do teu corpo. Eu falei assim, e aí eu perguntei aqui, né? Por que que você gostaria de passar por um ping-pong comigo? Aí estava escrito ali, porque parece que eu preciso de uma corda, menina. Eu li aquilo, eu falei, eu já entendi o que isso quer dizer, mas eu quero que saia de você. Depois você fala assim, porque eu prefiro quando tem a pessoa ali me ajudando, editando e me direcionando, porque para mim fica mais fácil quando alguém está me auxiliando. Aí depois você falou assim, lá quando eu estava fazendo o negócio do CLT, eu fazia, tinha um lado bom, eu gostava, você deu até um sorriso de contentamento, e depois você falou assim, depois fica pesado que a pessoa coloca no teu colo, mas assim, nossa, você faz certo. Nessa hora também mudou um pouco a tua expressão. Então, significa o que aqui, né? O que que você está dizendo para mim? Eu passo por essas situações, só que eu me sinto de um jeito bom também depois que eu consigo. Eu me sinto validada, eu me sinto importante, eu me sinto, nossa, ela fez certo. Então, isso tudo foram coisas que você foi falando, e quando você fala assim, alguém me auxiliando, alguém que me fala, acorda, menina, se tem alguém, já tem um sujeito. Então, talvez você já esteja esperando que alguém te dê essa segurança. É assim, Tainara, é assim, faz assado, porque daí eu não vou errar. E se eu conseguir, nossa, parabéns, você fez certo. Que fez você se emocionar?
Eu acho que é, quando você começa a falar, né? Eu sempre veio as coisas pra mim, eu sempre tive que fazer, por mais que eu tinha medo, eu sempre fui, né? Então eu sempre tive que encarar muito. É, e isso quando eu trabalhava, né, no CLT, em toda a minha carreira eu trabalhei uns 11 anos. E, e todos os meus empregos eram assim. Todas as vezes eu mudava, mas aconteciam as mesmas coisas. Porra, a Tainara sempre entregar, era sempre em cima de mim, sempre em cima de mim. E claro que não foi o fator principal, mas foi um dos que eu sempre quis sair dessa vida de CLT e trabalhar para mim, fazer alguma coisa para mim, outra coisa totalmente diferente. Por mais que eu não gostasse muito da contabilidade, eu fazia da forma excelente. Tanto é que eu ficava mais na parte do RH, mais ali com as pessoas, e eu amava fazer. Mas foi uma das coisas que eu falei, essa vida pra mim eu não quero mais. Não dá pra mim. Eu posso mudar de emprego e vai acontecer a mesma coisa. Então, isso pesou um pouco pra mim. Que era Ok, um padrão que eu vinha carregando. tá. E como você se sente quando você fala disso? O que que você está sentindo agora, quando você lembrou dessa história? Fez muito sentido tudo que eu passei e eu não consegui enxergar. Às vezes eu achava que é porque eu não, por mais que eu recebia elogios, eu achava que é porque eu não faltava ainda alguma coisa para entregar e faz muito sentido o que você falou. O que que faz sentido? Sobre como você falou, né, que essa insegurança que eu tinha, e depois falar, né, fala que eu resolvia, que era tudo pra cima de mim, e aí bateu, porque eu Tá. vivia isso. Então, quando você fala, sempre tive que fazer, sempre tive que encarar, por que que você sempre teve que fazer e sempre teve que encarar? Porque eu precisava me mostrar que eu conseguia, que eu podia. Por quê? Eu acho que eu não conseguia dizer não, ou falar, precisar pedir ajuda e não tô conseguindo fazer isso. Por quê? Talvez eu não seria, é, uma boa funcionária. Então, dá um exemplo prático aí para a gente ver. A pessoa te pediu para fazer um negócio, é totalmente novo para você, você está insegura, mas você não quer pedir ajuda. Por quê? Porque eu preciso provar que eu consigo, E por que que você precisa provar que você consegue? para me sentir valorizada, Para quê? para provar para mim mesma Provar para você mesmo o quê? que eu consigo, que eu posso, que eu sou capaz. Uhum. Vou te dar uma notícia, dona Tainara. Sempre que a gente fala assim, não é para provar para mim mesmo, não, mas é para mim. A gente só aprende essas coisas porque um dia a gente aprendeu que a gente tinha que se sentir assim. Quem precisa provar para alguém. Já tem um sujeito implícito aqui. E você fala muito, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Preciso é um termo de peso. Você não fala eu quero, você fala eu preciso. É diferente eu falar assim, nossa, Tainara, eu queria muito comer um doce. E eu falar, nossa, Tainara, eu precisava muito comer um doce. Não é diferente? Porque eu preciso dar conta, porque eu preciso dar certo, porque eu preciso mostrar que eu consigo, porque eu preciso fazer, que eu preciso resolver. Aqui tem bastante carga emocional. Quem precisa, precisa por causa de alguma coisa, senão algo de ruim vai acontecer. Então, se eu não mostrar que eu consigo, algo de ruim acontece. Porque, olha só, ainda que você me falasse assim, Érica, para não perder o emprego. Para você não perder o emprego, basta você fazer o que tem que ser feito. Você não precisa fazer ultra perfeito a ponto de todo mundo jogar no teu colo. Ali você já está querendo provar alguma coisa para alguém. O teu chefe, a empresa, as empresas CLT, elas só representam uma coisa que você já carrega. Porque todo mundo que entra para fazer o que você faz, fazia do jeito que você fazia? Não. Por que que você ficava naquela cobrança toda?
porque você já carregava aquilo. E aí, quando você fala, eu preciso mostrar que eu podia, quem tem que mostrar para alguém. Então, a notícia que eu ia te dar é que não é verdade que você quer mostrar para você. Você aprendeu a fazer isso para alguém. A nossa desculpa, não, é para mim, é para mim, é para mim. Mas se fosse para você, você já viu que você é capaz, ué. Você passou pelas empresas, a galera colocava tudo para você resolver, te elogiava. Então significa que não é bem assim, não é mesmo? E aí, se você já percebeu que você dá conta, por causa de todas as empresas que você já passou, por que será que agora, na hora de gravar um vídeo, quando você se vê sendo colocada à prova, atestando o teu conhecimento e falando as coisas para mostrar para as outras pessoas o quanto você é capaz, você dá aquela. Entende? Então, por que, Tainara? Por que, que você tem que mostrar que você pode, que você consegue? Eu acho pela cobrança na infância de sempre ser melhor aluna, sempre ter nota boa, sempre se comportar, sempre Essa ser. cobrança vinha de quem? Ai, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Uhum. Como que teu pai te cobrava? Eu não lembro muito do meu pai. Eu lembro mais dele me ensinando, assim, né? Alguma atividade, alguma coisa assim. Mas, na verdade, eu nem vou saber de quem era a frase. Mas, por exemplo, ai, tirou um 9, mas podia ter sido um 10. Ah, podia ter sido melhor. Ai, na próxima pode ser melhor. Você não Uhum. faz só estudo, você poderia ter tirado 10. Por mais que eu fosse, né, uma aluna exemplar, não tinha problema. Qualquer, como se dizer, qualquer coisinha pequena poderia ter sido 100%. Entendi. Então, como eu falei no começo, eu já sabia que ia dar em pai e mãe, mas eu prefiro que você fale. Ó, pensa nessa frase. Você tirou 9, poderia ter sido um 10. Essa frase é só uma frase, mas como que você interpretou ela? Quando você escutava deles, ó, você tirou 9, mas Tainara, você podia ter tirado 10. O que que você sentiu, o que que você entendeu dessa frase? Para você, isso significou o quê? Que eu precisava ser sempre melhor. Que eu precisava sempre agradar. é, Superar as expectativas é uma palavra mais bonita, né? Mas sempre ser melhor. Uhum. E quando acontecia de você, por exemplo, tirar um 10, como que era? Eu não lembro do que eu ouvia. Eu não lembro. Ok. Você fala para mim que você já era exemplar, então antes deles te falarem isso, você já era uma boa aluna. Sem eles precisarem falar? Eu sempre gostei muito de estudar quando era criança. Eu sempre me comportei assim, mas eu lembro dessas frases, né, que eu disse, que Uhum. beleza, eu tô ali ok, mas qualquer coisinha, aquilo meio que anulava tudo que eu tinha sido antes. Tá, entendi. E como que você reagia nesses momentos que você escutava isso? Você Eu, falava alguma coisa? Você pensava alguma coisa? O que que era? eu não lembro se eu verbalizava, mas eu lembro de pensar, tipo assim, poxa, meus colegas lá tirou, tipo, 5, 4, sei lá, é péssimo. Eu tô aqui legal, tô na média, e como se eu não tivesse sido tão bom. Precisava de Uhum. mais. E aí, como você se sentia como filha? Se você já era boa, mas para eles não era tão bom assim. Era como se o quê? O que eu fizesse ainda fosse pouco. Entendi. Eu vou até desenhar aqui para você uma coisa que eu gosto de deixar bem palpável. Você fala assim:
Mesmo eu me esforçando, mesmo eu sendo uma boa aluna, eu gostava de estudar, eu me comportava. Aí eu ia lá, tirava um 9 e poderia ter sido um 10. Significa o quê? Ah, sempre dá para melhorar. Tô vendo meus colegas tirando 4, 5 e eu tirei isso e eu poderia ainda ter sido melhor. Você falou, é como se uma coisa pequena anulasse tudo que eu já tinha feito. Então, as horas de estudo, a dedicação, ser boa aluna, o ano letivo inteiro, vamos supor, né? Daí chega a prova do final do ano, tira 9, pô, é mais ou menos isso daqui, ó. Na verdade, ao contrário aqui, ó. Tudo que eu fiz, tudo que eu me esforcei, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, eu sou uma boa aluna, me comporto bem, eu obedeço, eu vou na aula, eu não falto, eu gosto de estudar, eu isso, eu aquilo, eu sou uma boa menina. E aí tudo se resume quando uma coisinha não tá bom, aí é como se anula isso daqui. Por causa disso daqui. É o detalhe, é o que falta, é o que ainda não tá bom. Porque se tivesse isso daqui seria perfeito. Então, você não está tentando provar para você mesma. E você é tão boa filha que você nem fala que queria provar para seus pais. Não, não sou, é para mim mesmo. Não, não, é para mim mesmo. Não, sou eu mesmo. Mas no fundo, isso tudo me conta que até hoje tem uma menina dentro de você, né? Como eu falo, todo terapeuta tem de criança com corpos crescidos. A Tainara de corpo crescido hoje fez transição de carreira, quer trabalhar com terapia. Só que tem uma menina dentro de você que está até hoje precisando sempre ser melhor, porque ela quer se sentir o bastante para os pais dela, porque ela não se sente validada. E aí qualquer coisinha pode pôr a perder todo o trabalho que você teve. E aí, se você entendeu, Tainara, que um detalhe, uma coisinha, se não tiver perfeito, algo de muito ruim vai acontecer com você, por isso que você é tão perfeccionista, por isso que você fica tanto nos detalhes. Porque o detalhe pode acabar com tudo. Concorda? Sim. E aí, como você se emociona falando disso, isso é um sinal pra gente de que você reconhece esses sentimentos. Então, quando você fala assim, poxa, é como se anular, uma coisinha anula tudo que eu fiz. E aí, como você se sente como filha? Se você pudesse, tá? Imaginar o que que a Tainara criança, então teria vontade de falar para os pais dela, seria o quê? Poxa, pai, poxa, mãe, vai, completa a frase. Eu fiz tudo certo, é, eu sou tranquila, eu sou estudiante, estudo, me comporto e pouca coisa não agrada, pouca coisa me desmerece tudo que eu fiz, pouca coisa meio que qualquer coisa que eu tenha feito invalida os outros 90% do que eu fiz. Uhum. E aí fala como você se sente assim. Isso faz você se sentir como? Me faz eu sentir que eu preciso sempre entregar 200% de mim, faz eu sentir como se as coisas que eu fizesse, por menor que seja, precisa ter uma entrega de outro planeta, fazer demais, tem que ser sofrido, tem que ser perfeito. Por mais que eu faça, parece que nunca está bom, precisa sempre mais. Uhum. Isso foi o que você entendeu que você teria que fazer. Mas como que é escutar de um pai e de uma mãe que não importa o quão boa você seja, ainda não tá bom? Como você se sente como pessoa? Ou tem um jeito de perguntar isso de uma outra forma. O que que você gostaria de sentir? Por exemplo, eu sinto que meus pais me aceitam do jeito que eu sinto que meus pais gostam que eu sou isso, sou aquilo, o quê? Ai, não tá vindo. Na verdade, você já falou, mas eu queria que você falasse de novo. E é muito importante essa hora.
Porque se não tá vindo, lembra que eu te falei? Cada um tem as suas resistências. É porque falar disso dói. E eu tô sabendo disso desde a hora que você falou que você queria provar pra você mesmo. Você pegou tanto pra si, Tainara, que você é incapaz até de terceirizar isso. Só que esse momento da terapia é importante. Porque, ó, só você sabe como foi ter passado por isso. Só você sabe como foi pra Tainara estudar e ser cobrada desse jeito. E você conhece essa menina melhor do que ninguém. Como que você acha que ela se sentia? Pressionada, é, se sentia como se o que ela fizesse não estava bom, sentia que precisava sempre estar agradando. Hum, Ó, então você concorda comigo que se eu sinto que eu preciso sempre estar agradando, então eu não estou agradando. Se eu não estou Entendi. agradando, eu desagradei. Se eu desagradei meus pais, como que é isso para ela? Como que ela se sente? Inferior, hum, se sente pequena, hum, sente que não é capaz, que não é boa o suficiente. Uhum, entendi. Isso mesmo. E isso mesmo não porque eu estou dizendo, mas porque você já me falou isso. Lá atrás, você lembra, Tainara, quando eu te falei assim? Conta pra mim qual que é a diferença da pessoa que você tá vendo aqui na tela e fala, pô, ela abre a boca, ela sabe o que ela fala, olha só, tá lá com a xícara assim, parece que nem teve que decorar nenhum texto. Eu falei, e por que que você tá se comparando? O que que ela tem que a outra não tem? Ah, você começou a falar, e o que que a outra pessoa que decorou, tá acontecendo? Você falou assim, ah, sei lá, eu acho que ela é insegura. Mas tá, insegura e aí? Ela é menor, ela é inferior, travada. Isso você tinha me dito lá. Aí Digo, eu Aí eu falei, eu sei que a resposta tá aí, só que eu preciso que você fale. É muito mais potente quando sai de você. Então, veja se faz sentido isso para você. Vou contar a tua história. Quando você era pequena, você tinha lá a escola, a vida de criança, as coisas para fazer. E você sempre gostou de estudar. Você já era uma menina boa, que se comportava, que não fazia coisa errada, que não matava a aula, que fazia o que tinha que ser feito. Você tinha lá seus colegas que não estavam nem aí com nada, que tirava 4, que tirava 5, enfim. E você fazia um bom trabalho. Aí você chegava lá e teus pais de alguma forma falaram, ai, 9, você podia ter tirado 10, né? Se você tivesse estudado mais um pouco, se tivesse feito mais um pouco. Mesmo que eles tenham tido boa intenção falando isso, é a tua interpretação que conta. O que que você entendeu? Porque seus pais não sabiam como que era estudar o que você estudava. Só você ficava na frente do livro ali estudando. Você ia para a aula. Você prestava atenção. Então você estava ciente do trabalho que dava para tirar 9. Então, eu trabalhei, eu fiz, eu me dediquei, eu me comportei, eu faço, ó, mãe, pai, ó, check, 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 e eu acho que eu tô acertando. Eu vou lá, aí os dois olham para mim e falam assim: "Ah, podia ter sido melhor, né?" Como que você interpretou isso? Então, tudo que eu fiz, todo o meu esforço, não tá bom por causa disso. 10 mata 90. Então, a tua interpretação foi: meu Deus. Então, é muito difícil ser boa. É muito difícil. Para eu conquistar esse 10, eu vou ter que me matar mais do que eu me matei pro 90. E olha só, isso aqui é muito simbólico, porque é o detalhe, é a coisinha. Ah, eu vou olhar pro meu vídeo e falar, ah, é o cabelo, ah, é a luz, ah, é a iluminação, ah, eu gaguejei, ah, não sei o quê. Então, quem precisa provar para alguém. Quem precisa agradar alguém. Quem precisa mostrar para alguém. Eu falo para você, o sujeito implícito já aparece desde lá do começo. Aí você cresce
E a gente tem estratégias de sobrevivência, porque você sobreviveu a toda essa história. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Coisas boas, você se tornou muito competente. Você também acabava sendo elogiada. Onde foi o problema? Como esse elogio era uma coisa que você queria muito, porque o elogio é o quê? É a validação, é o reconhecimento do teu trabalho. Aquilo era música para os teus ouvidos, que você falava assim, tá vendo? Era isso mesmo que eu preciso fazer. Quanto mais eu faço, quanto mais eu dou conta, quanto mais eu me mato aqui, mais eu sou reconhecida. Então, para reconhecer 90, você fazia 110. E aí, com o elogio, você se sobrecarregava cada vez mais. O problema é que você se sobrecarregava cada vez mais. Aí você falou, já sei, essa vida para mim eu não quero. Quer saber? Vou trabalhar para mim, porque lá vai ser diferente. Só que não, porque o problema é de mudar de lugar, de cidade, de namorada, é que a gente vai junto. Aí você foi para ser autônoma e agora você que tem que mandar nas coisas que você precisa fazer. Por que eu demorei tanto para te falar isso? Mas lembra que eu estava te falando assim? Conta para mim aonde que você trava. É na ideia? Não. É na escrita? Não. É montar? Não. Referência? Não. Roteiro? Não. Decorar? Não. Câmera? É. Falei, ah. Aí a gente falou assim, ah, é o que eu falo. Mas na verdade, falar, Tainara, é a expressão do teu trabalho. É como você mostra o que você faz. Porque como que terapeuta mostra o que ele faz? A gente vai ficar desenhando? Não, né? A gente fala com as pessoas. Se você trabalhasse com maquiagem, você ia mostrar como? Maquiagem. Mas terapeuta fala. Então é na fala que você mostra o teu trabalho. O quanto você é competente, o quanto você sabe fazer o que você faz. E quando a gente vê a nossa imagem na câmera e a gente se vê, a criança, quando ela é pequena, ela não tem noção de si. Tanto que criança, ela sai com um chinelo de cada cor. Ela sai com umas roupas nada a ver porque ela não tem noção. São os pais que falam, vai sair desse jeito, penteia esse cabelo, senta direito, não fala alto. São os pais que vão adestrando a gente, não é? Qual é o olhar que eu conheço que olhou para mim e falou assim, não tá bom. Porque quando você olha para os seus olhos na câmera, você lembra dessa imagem. Quais são os olhos que eu conheço que me olhavam com essa cara de não tá bom, não tá bom, pode voltar, você errou. Ih, você vai falar isso? Mas você já falou isso 2 vezes. Você vai falar de novo, vai ficar repetitivo. Eu, se fosse você, começaria tudo de novo. Não tá bom. E aí, olha o trabalho. Teve a ideia, escreveu, montou, roteirizou, decorou, fez tudo isso daqui. Aí quando você se vê e você lembra daquele olhar de não tá tão bom assim, aí é. Então, até hoje, é como se os seus pais estivessem aqui, ó, atrás de você, olhando assim, falando, e aquela linha ali, ó. Você falou 2 vezes. É o detalhe. E aí você para de fazer. O problema, Tainara, é que, como eu costumo dizer, né, que criança não trabalha e criança não faz dinheiro. Enquanto a tua menina estiver trabalhando, querendo provar para os pais dela o quanto ela é esforçada, o quanto ela é boa, ó pai, mãe, eu consigo sim, viu? Reconheço o meu valor, o meu trabalho, essa insegurança vai continuar aparecendo. E tem mais, Tainara. Isso também tem muita probabilidade de aparecer nos seus atendimentos. Porque se você faz um atendimento e a pessoa não tem resultado, seguindo esse padrãozinho, onde foi que eu errei? O que que eu falei? Será que faltou alguma coisa? Será que eu deveria ter feito não sei o quê? Será que não sei o que lá? Aí começa, pega a chibata e começa. E tá, e tá, e tá, e tá, e tá, e tá. Até que isso eu ainda não fiz, não. Ainda bem que você falou Ai, ainda. Mas é o mesmo princípio, porque é o erro. Você pode atender 100 pessoas, 99 tem resultado. Você vai ficar apegada naquele um que não teve. Que é o jeito que você aprendeu. Faz sentido? sim, total. O que que vem na tua cabeça agora, assim, ó, fazendo um resumão? Enquanto você ia falando, eu ia lembrando de algumas vezes que eu mesma me confirmava, né? Por exemplo, uma atividade na escola
diferente. Ou, ah, eu lembro de uma cena que veio também na minha cabeça, quando antigamente, né? Eu mudei para uma escola que o quadro era muito grande. Eu estava acostumada com um quadro pequenininho, eu vi um quadro muito grande. Quando eu me deparei aqui, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Então eu mesma me reafirmava muito para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Então só foi reformulando. E com o passar do tempo também as coisas iam vindo e eu mesma me reformulava para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, que ia ser muito difícil. Uhum. E me E veio aí, as olha lembranças. essa associação. 9 poderia ter sido um 10. Se você pensou assim, ó, ah, significa que sempre dá para ser melhor, então se sempre dá para ser melhor, sendo que eu já fiz muito, significa que toda vez que eu tiver que trabalhar, me esforçar, estudar, sei lá, além de ter que ser muito difícil, não vai estar perfeito e vai precisar ser sofrido. Então, para você, trabalho, ou seja, performance, mostrar conhecimento, fazer prova, tudo que tem a ver com mostrar a tua capacidade, tem que ser sofrido. E além de sofrido, não vai estar perfeito. E além disso, poderia ser melhor. E além disso, tudo que eu fiz é como se fosse nada. E aí você se sente um nada, um inferior, pequena, incapaz. E você não agradou. Então, a Tainara pequenininha está tentando até hoje agradar a régua dos pais dela. Então, o significado aqui é, para você, gravar o vídeo, seja gravar, seja falar, imagina você dando uma palestra, qualquer coisa assim, é mostrar o teu trabalho, é mostrar o que você sabe. Então, mostrar o que eu sei é igual a, complete a frase, o que vem na tua cabeça? Mostrar o que eu sei significa o quê? Qual que é a primeira coisa que vem? Você pode repetir, por favor? Mostrar o que eu sei significa o quê? Completa a frase com a primeira coisa que vem na tua mente. Além de ter que ser difícil, além de ser sofrido, além de eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir, o que mais que vem para você? Mostrar o que eu sei. Parece mostrar o que eu sei é pesado. É pesado. Então, mostrar o que eu sei é pesado. E esse pesado é o quê? É difícil, é trabalhoso. É... Não vem mais nada. Uhum. Poxa, eu fiz tudo certo. Eu estudei, eu me comportei. E pouca coisa não agrada. É como se vocês me desmerecessem. Qual que é a primeira coisa que vem na tua mente quando você lembra disso que você falou? Então, como você se sente, resumindo? Inferior. Inferior. Inferior, o que que pega mais pra você? Inferior, pequena ou nada? Inferior pequena. Fica ali. Inferior, pequena, tá. Entre inferior e pequena, o que que você acha que pega mais? Eu acho que inferior. Inferior, por quê? Porque como, como eu não atingi o 100%, é como se eu tivesse mais embaixo. Entendi. Então, pra você... Ah, não, peraí. É outra coisa. É como se fosse assim, ó. É que acho que vai estar invertido pra você, mas espera lá. Escrevi, agora eu vou ter que escrever no verso, porque pra você vai ficar trocado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Quando eu tô no Zoom, ainda aparece certo, mas aqui, aqui deu, né? Ah, deu.
Olha só o significado na tua cabeça. Primeiro que 100% nem dá. Na tua cabeça o 100% nem existe. Ok? Você sempre está lá no 99. E se você atinge o 99, você se sente inferior. O 100% não dá. É impossível. Nunca tá bom. Se nunca tá bom, nunca termina. Então você entende que nunca vai dar para chegar lá? Só que você tenta. Você faz o melhor que você pode. E toda vez que você faz ainda o melhor que você pode, você ainda se sente assim. Então, para você, aquilo que faltava para estar perfeito, se ainda falta alguma coisa, significa o quê? Se não atingiu, você é inferior. Agora vamos lá para a parte da ressignificação. Só te cortando, Érica, igual você me explicando dessa forma, aí me vem várias coisas na cabeça, em várias ocasiões que eu vou fazer alguma coisa aleatória, não tá tão legal assim, não tá 100%. Nossa, mas fulano tá melhor, tá mais legal, tá mais bonito. Então, em várias áreas da minha vida, em proporções menores, né, que eu sinto isso. Uhum. E qual que é a diferença, você acha? É porque, no caso, a questão do trabalho é uma coisa que eu preciso fazer, né? As coisas da vida, assim, cotidiano, não tem tanto peso, né? Passa. Começa a analisar se as outras coisas do cotidiano não têm um fator importante, alguém que possa te avaliar. Por exemplo, eu gosto de correr. Quando eu corro bem, eu fico feliz, mas quando eu não corro bem, eu fico muito puta. Pô, eu poderia ter corrido mais, eu poderia, eu já tava bem, eu me alimentei bem, eu bebi água, entende? É uma ideia um exemplo que eu lembrei agora. Não, então peraí. Você falou que você não se cobra tanto em outras áreas. Não, me cobro, sim. Por exemplo, você estava falando, né, que quando eu não me dou 100%, eu sempre quero performar muito. E aí me veio essas lembranças de que eu Hum. me comparo quando eu não Ah, faço tá. tão legal. Entendi. Ok. Então acaba. Porque assim, o jeito que você faz uma coisa, você vai acabar fazendo outras também. Talvez no trabalho isso fique mais evidente porque tem pessoas diretamente avaliando você. Porque você não é corredora profissional. Você se cobra porque você aprendeu a fazer isso. Mas na profissão, no trabalho, sempre tem alguém que te avalia. Se você tem um chefe, você está sendo avaliada por ele. Agora, como autônoma, terapeuta, você tem toda a tua audiência te avaliando. Uhum. E quando tem o componente, alguém que vai avaliar se está bom ou não, se vai falar se está perfeito ou não, é aí que pesa mais para você, percebeu? Aham. Sim. Então agora a gente tem que entrar nessa ressignificação. Então a gente encontrou a causa. A causa é sempre vai ter um medo envolvido, porque ó, a insegurança, sem segurança, sem segurança. Se eu tô sem segurança, não me sinto segura, eu tenho medo. Medo do quê? Medo de não conseguir ser sempre a melhor, medo de não agradar, medo de não ser exemplar, medo de não conseguir, medo de não conseguir mostrar que eu posso, medo de de não me sentir boa o bastante, medo de não agradar, esses medos todos. Então, medo, principalmente de não ser validada pelos pais. Esse é o grosso. Ok, essa é a causa. Por isso que eu falo, mais do que encontrar a causa, a gente tem que entender o significado que eu dei. Então, de tudo que você passou, tem sempre muitos significados, mas eu acho que o resumo de tudo é isso. Eu entendi que o quase lá, eu me sinto inferior. O quase lá é pequeno. O quase lá não é bom bastante. Só que agora a gente tem que trazer discernimento. Você agora com a cabeça de adulta, entendendo tudo que você passou. Não entra no nosso mérito agora entender por que seus pais falaram o que eles falaram, mas eles tiveram os motivos deles, né? Imagina que eles descobrem, Tainara, que o que eles falaram fez com que a filha deles ficasse sentindo o resto da vida que ela tinha que ser uma menina exemplar que agrada e que uma coisinha vai acabar com tudo e que ela fica se cobrando e não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Imagina. Tem gente que fala assim, nossa.
Que merda. Pois é. E mesmo que eles tivessem mesmo tido a intenção de fazer você sentir assim, agora, como adulta, a gente tem que falar o quê? Foi, isso não tá sendo legal para mim porque eu vou ficar doida, né? E se eu começar a procrastinar nos meus vídeos, eu não vou ter cliente para atender, o negócio vai ficar feio, eu preciso fazer isso, de fato, preciso trabalhar. Então, eu preciso dar um outro significado para isso. Então, vamos lá. Que significado que você quer dar para fazer as coisas? Que esse 99% já é o suficiente que eu posso fazer. É o suficiente? E o suficiente para você tem coisas boas nessa palavra? Não entendi. Suficiente para você é bom? Sim, Sim? Então, se você visse a Tainara pequena, ela te entregou um 9 agora. O que você fala para ela? que eu estaria orgulhosa e feliz. Por quê? Porque ela tá bem acima da média dos outros colegas. Ela Uhum, fez o que ela podia prestar ali. entendi. E quando ela faz alguma coisa e ela começa a botar defeito em tudo, agora entendendo por que que ela virou essa pessoa, o que que você falaria para ela? Que ela tá criando paranoia. Ela tá criando paranoia que não precisava se cobrar tanto e querer entregar além do que ela já entregava. Uhum. Fecha os seus olhos um minutinho. Eu quero que você imagine que você vai ajudar a tua menina a falar isso, tá bom? Uhum. Só você sabe todo o peso que você já carregou por causa disso, toda a cobrança, o quanto isso te incomoda, o quanto você não quer mais ficar com essa vozinha na tua cabeça toda hora, falando pra você que aquilo não tá bom, que ainda falta. Imagina seus pais na sua frente, Tainara, e vê se faz sentido pra você falar isso pra eles. Você pode ajustar com as palavras que você quiser, mas algo tipo assim, que foi pesado escutar que 9 poderia ter sido 10, que foi pesado escutar que da próxima vez podia ter sido melhor, que você estudou muito, você se esforçou, você era uma boa aluna e que você sentiu como se nunca tá bom, que sempre dava para melhorar uma coisa que você já tinha se sacrificado muito para fazer, que você fazia as coisas certas e parece que eles desmerecem todo o teu trabalho, todo o teu esforço. E que você agora entendeu que você passou a vida inteira tentando agradar eles. Eles apareceram em forma de chefe, em forma de trabalho, e que toda vez que alguém falava, nossa, olha como ela fez certo, por mais que você estava se matando, pelo menos você estava sendo reconhecida. Que era isso que você sempre quis deles. Então essa menina está cansada. Só que ela ficou a vida inteira se cansando atrás de uma validação, de um reconhecimento. E agora que você é adulta, essa menina não precisa mais disso. Você conhece ela, você sabe muito bem o quanto ela é boa. Então eu falei geral aqui, mas fala com as tuas palavras, em voz alta, por favor. Eu entendo que não foi a intenção causar o que me causou, que eu interpretei de outra forma, que isso foi muito pesado para mim durante muito tempo, a forma que eu interpretei. Eu sei que eles queriam melhor para mim, que eles queriam me ver bem no futuro, ter um trabalho, ser bem-sucedida, que eles fizeram com boa intenção, mas que eu interpretei diferente e aquilo atrapalhou muito a minha vida em todos os quesitos, principalmente na questão de trabalho, de não me sentir capaz de fazer as coisas, me sentir inferior referente às outras pessoas. Eu sempre consegui fazer o meu melhor, eu sempre pude dar o meu melhor e eu vou continuar podendo fazer o meu melhor ao meu alcance. Isso. Diz para eles, foi muito pesado. Foi muito pesado carregar tudo isso. Diz para eles, eu levei muito a sério o que vocês falaram. Eu levei muito a sério ao pé da letra o que vocês me disseram, o que Isso, vocês quiseram passar para mim. isso. Diz para eles, eu sentia que eu tinha que toda hora mostrar que eu podia, que eu conseguia.
Eu senti que eu precisava a todo momento, a todo custo, mostrar o quanto eu conseguia, o quanto eu era capaz, o quanto eu precisava entregar. Isso. Diz pra eles, agora eu vejo. Agora eu vejo. Eu queria muito ser reconhecida por vocês. Eu queria muito ser reconhecida por vocês. Vocês não fizeram do jeito que eu queria. Vocês não fizeram do jeito que eu queria. Então, assim, Tainara, a intenção dos teus pais, a gente não sabe. Ele foi o jeito que eles souberam te falar, só que você levou ao pé da letra mesmo, assim, né? E vou levar mesmo a sério isso. E aí você levou isso pro resto da sua vida. Então agora, olha pra tua menina, eu quero que você imagine agora a Tainara pequenininha ali, aquela menininha. Imagina que era ela que estava em todos os seus trabalhos, tá? Imagina ela lá no escritório de contabilidade, a menina se escabelando. Só que quando alguém falava, olha como a Tainara fez certo, ela se enchia de gás e falava, tá bom, vamos lá, tô sendo reconhecida. Agora você entendeu. Diz pra ela, você é capaz. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser, sem Uhum, precisar se matar de fazer, sem ter a pressão, sem ter que querer agradar ninguém. uhum. Diz pra ela, você sabe sim o que você tá fazendo. Você sabe muito bem o que você está fazendo e você tem muita competência para isso. Isso. Diz pra ela, agora eu te valido. Eu te valido. Você é boa sim. Você é boa sim. Você E tem muito você não precisa mais provar nada pra ninguém. e você não precisa provar nada para ninguém. Ótimo. Tem mais uma coisa que você queira falar pra ela? Não. Como que ela se sente? Ela se sente mais leve, mais tranquila, mais feliz, parece mais liberta. Ótimo. Agora eu quero que você se imagine vendo a tua imagem no vídeo gravando. Agora eu quero que você se lembre de uma coisa, que quando você se vê, você lembra dos olhares que te julgaram lá atrás. Por isso que é tão automático que na hora você gagueja. Então nessa hora você falou, mãe, dá licença um pouquinho, vou gravar, tá? Entendeu? Faça isso. E é bom que a gente traga isso com uma leveza, porque no fundo é isso. Sabe? Começou, foi, ô mãe, deixa eu gravar vídeo aqui. Vai pra casa. Tá bom sim. Eu não preciso. Eu levei muito a sério o que você falou. Já entendi, já entendi. Você queria um bom futuro para mim, ó. Tá mais que atingido, tá ótimo, beleza? Então, entendemos aqui teu rolê. E aí, olha só os sintomas de consequência. Consequentemente, o perfeccionismo e a procrastinação perdem função, porque eles só estavam fazendo fazendo com que você não sentisse de novo aquela sensação de desmerecer, sabe, desmerecer o meu trabalho. Aham. Então, aqueles olhares que você fala assim, o que você acha que a pessoa poderia pensar? Ai, nada a ver. Ai, nossa, não sei o quê. É o quê, se não aquilo que eu te falei do 10,90? Olha a lista que você me falou. Tainara, tem gente que quando vai gravar vídeo não faz metade do que você faz, nem pesquisa. Aí olha só, tem que ser muito trabalhoso. E aí se alguém fala, ai, nada a ver, isso que é coisa da tua cabeça, né? Que você já tá falando isso. Por quê? Porque você teve muito trabalho também. Então, outro exercício que eu proponho para você, procura, Tainara. É estranho te falar isso, mas não se esforçar tanto assim. Se você ia ficar meia hora escrevendo, tenta diminuir para 15 minutos. Se você ia super procurar 10 referências, procura 4. Você vai ter que fazer um duplo trabalho de não precisar toda hora sofrer para entregar, não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão trabalhoso para ter valor. E quando vinha insegurança, lembra, oh, eu entendi, pai. Não, tá bom, tá bom, já tá entendido, beleza. E sempre se reafirmando, ó, tá tudo bem, você fez o teu melhor, eu te conheço. Porque quanto mais a gente quer a validação dos outros, mais importante a gente está tentando ser para eles. E Tainara, você já é filha dos teus pais. Isso é mais do que suficiente. Aí o elogio, a validação, o reconhecimento, isso é um plus, entende? Mas o mais você já é filha deles. Isso já basta.
E isso também mexe muito com o nosso ego. Porque quando a gente quer reconhecimento pelo que a gente está fazendo, a gente não está fazendo tão genuíno. A gente está fazendo pela recompensa. E isso também é da criança. Então, para o teu movimento ser genuíno, faz para você. O que faz sentido para você. Então, quando você for fazer seus conteúdos, fala aquilo que você queria escutar. Fala o que faz sentido para você. Vai ficar quem se conecta. E quem não se conecta tem mais aqui embora mesmo, não é? Sim. Então, agora é orar e vigiar. Eu recomendo que você assista de novo o teu processo, porque podem cair mais fichas, Aham. ok? E Tá. aí vai fazendo isso no teu dia a dia. Aham. Combinado? Combinado. Ficou alguma dúvida? Não. Ok. Como é que você está se sentindo? Tô sentindo mais leve, mais tranquila, feliz também. Nunca pensei nessa perspectiva, né? É, E foi muito proveitoso. Eu vou colocar em prática sim. Eu acredito que sim. Qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem, tá? Se tiver Tá bom. algum tropeço aí, ó, não entendi isso, não entendi aquilo, você pode me falar, ok? E se você sentir necessidade de falar, ó, acho que eu preciso fazer o processo de uma maneira um pouco mais estendida, acho que eu preciso de um momento mais falar com a minha mãe, falar com meu pai também, aí depois é o processo estendido, mas muitas pessoas têm resultado com isso aqui que a gente faz. Sim, porque vem uma clareza que eu não enxergava antes. Uhum, que bom, fico feliz. Manda notícias, viu, Tainara? Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, Érica, pela entrega. Eu adorei, adorei. Foi muito gratificante passar, né, pelo ping-pong com você e mostrar coisas que eu não conseguia enxergar antes. Por mais que eu tentava eu mesma me analisar, eu nunca conseguia chegar nessa causa, né, que você me trouxe. Que bom, fico feliz de poder ter te ajudado e obrigada por você ter compartilhado a tua questão aqui com a gente, Tainara. Tá bom. Obrigada. Obrigada. É só você apertar algum X aí na sua tela, que você Uhum. sai do coisa. Agora eu vou voltar a ligar os comentários aqui da galera. Pessoal, esse foi o ping-pong da Tainara. O que que vocês acharam? Então, olha, a gente fez esse processo em 1h30, mais ou menos, né? Como eu falo para vocês, depende muito mais da outra pessoa do que de quem está guiando, porque depende da velocidade, da entrega, da resistência, de quanto a pessoa consegue acessar as informações. Mas olha só, como eu conduzi esse processo? Logo no início, eu já sabia onde ia dar. Só que não é legal quando você. O terapeuta tem essa mania. O terapeuta tem mania de querer resolver antes de entender. A gente primeiro precisa entender para depois resolver. Quando ela começa a falar, eu tenho o quê, eu falei, aqui já está dizendo para quem que ela tem. Só que eu gosto quando a pessoa traz, quando você dá a resposta, é muito potente. Isso é muito terapêutico. Então, esse ping-pong, como eu falei, ele não tem o objetivo de ser a terapia completa, mas pode ser dependendo do nível de entendimento que a pessoa tem. Se a Tainara entendeu, gente, já era, acabou, acabou. Olha lá o pessoal falando, serviu totalmente para mim, estou há 3 meses tentando finalizar um projeto e recomeço todo o tempo. Galera, perfeccionismo, esses sintomas, a procrastinação, eles estão protegendo você, para você não se sentir de um jeito que você já sentiu lá atrás que foi ruim. Então, quanto mais ela procrastina, quanto mais ela demora para fazer as coisas, menos ela se sente invalidada, menos ela se sente não reconhecida. Quanto mais ela busca o perfeccionismo, mais ela atrasa o processo dela. Então a gente entende, e eu gosto muito de chegar naquela parte. Então isso significa isso. Vocês viram o 90-10 dela? Ela pode fazer 90. 10, se não tiver bom, mata todo 90 dela. Olha quanta coisa está envolvida. Então eu gostei muito de fazer esse processo dela, achei que foi super esclarecedor e eu escolhi esse processo dela porque eu tinha certeza que ia ajudar muita gente aqui. Por conta da procrastinação, por conta do perfeccionismo e principalmente a gente saber analisar os sintomas. O que é sintoma de consequência? E para vocês verem, o sintoma mesmo ela não colocou na lista. Ela não colocou. A gente que elaborou juntas. Falou, então podemos concluir que o teu sintoma é insegurança.
Medo de não ter o reconhecimento dos pais, medo de não agradar os pais. Por quê? Por causa do 90-10. Sempre dá para ser melhor, sempre dá para fazer mais. Agora, olha só uma percepção interessante. Como que a Tainara percebeu aquela frase? Você tirou 9? Poderia ter sido 10. Gente, essa frase é só uma frase. Para o ET, isso não significa nada. Para ela, humana, significou o quê? Nada do que eu faço tá bom o bastante. Olha uma possível interpretação. Nossa, minha mãe falou que dava para ter tirado 10, então ela bota fé em mim que eu consigo tirar 10. Tá vendo como essa é uma percepção oposta da dela? Ludmila, sempre dá em pai e mãe, não é mesmo? Por quê? Porque a gente não veio da chocadeira. Se a gente tivesse vindo da chocadeira, poderia ter outros elementos, mas como a gente veio de pai, a gente chegou nessa terra, gente, através de um homem e de uma mulher. É assim desde que o mundo é mundo. Então é natural que eles vão aparecer na nossa terapia, não é mesmo? Esses dias mesmo meu pai me disse que eu não sou capaz. Só que aí que tá, né, Natália? Quando a gente vê os nossos pais se comportando de determinadas maneiras, a gente tem que avaliar. É um adulto que está falando isso ou é uma criança? Porque muitas vezes quem criou a gente foi a criança dos nossos pais. E a mente só é capaz de reconhecer aquilo que ela conhece. Para ele olhar para você e falar que você não é capaz, é porque primeiro ele se sente incapaz. A gente só consegue ver nos outros aquilo que já tem dentro da gente. Então, tudo aquilo que a gente fala dos outros diz muito mais sobre a gente do que da pessoa, não é? E o que ela faz com tudo isso? Como que ela elabora? Então, foi esse processo. A elaboração foi esse processo. O que ela faz com tudo isso? Eu passei as instruçõezinhas para ela lá. Isso que eu falo, pessoal. A proposta do ping-pong não é ser o processo estendido, terapêutico de 2 sessões. Aqui o objetivo era encontrar a causa do problema da pessoa logo na primeira conversa. Esse era o meu objetivo. A gente foi um pouco além no dela. Tá bom? E muitas vezes, só da pessoa entender isso que a gente fez aqui, ela já consegue fazer as mudanças. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de mais tempo para elaborar. Tem gente que meia palavra basta. Quando a pessoa está com a consciência pronta para mudança, já ouviram falar aquela expressão, para bom entendedor, meia palavra basta? Então, o método estendido é a terapia completa, tá? Que daí você faz uma sessão e a sessão é isso aqui que eu fiz, só que ela é um pouco mais demorada. Como assim? Então você fecha seus olhos, você olha para sua mãe, você fala tudo que você teve vontade, aí vai, pega o significado, o que você sentiu, o que foi, o que não foi, chora, tá. Aí depois teu pai, fala pro teu pai o que você entendeu, o que você sentiu, como que foi ter escutado aquilo, nananana. Aí depois vai lá, você. Então é um processo. Pega isso que eu fiz, gente, e estica mais. Entendeu? É isso basicamente o processo, mas tudo é em torno daquilo. O cerne da sessão é o que a gente fez hoje. A gente já encontrou causa, a gente já encontrou significado, a gente já sabe para quem que ela estava querendo provar. A gente não precisa de muito mais elementos. Então, você fazer um processo assim, dá na mesma se você sabe o que você está fazendo. Então, algumas pessoas precisam de mais, outras de menos. Isso é muito particular, tá? Tem gente que assistindo o ping-pong do outro, trata uma questão que ela nem sabia que ela tinha. Entendeu? Então, gente, seguinte, preciso dar um recado para vocês aqui, rapidão, tá? Hoje é dia... Gente, que dia é hoje? Hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13? Hoje é dia 13, isso. No dia 18, que vai ser sabadão, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, eu vou dar aula de laboratório da escuta ativa. O que eu fiz hoje? Escuta ativa. Vocês viram que eu lembrei de tudo que ela falou, né? Falou, ó, lembra que você falou aquilo ali para mim e que todas as respostas saíram dela? Todas as respostas da sessão saíram da Tainara, não fui eu que disse. Por que que no final 100% das pessoas falam? Fez muito sentido, Érica. Não é porque eu tenho bola de cristal ou porque eu tenho uma intuição muito boa. É porque saiu da pessoa. Se foi ela que disse, é infalível que faça sentido. Então eu vou ensinar vocês no dia 18, eu vou pegar um texto real, com demandas reais, e eu vou ensinar vocês a terem esse olhar. Cabeça de ET, você não pode ficar achando, não pode ficar presumindo. Por exemplo,
Ai, assim que a Tainara entrou, isso aí é insegurança. Isso aí ela deve estar querendo provar uma coisa para a mãe dela. Pode estar certo. Mas se você antecipa isso, você mata a terapia. Entenderam? Então, ó, a Tainara estava muito aberta, por isso fluiu? Com certeza, Rosângela. Só que isso não é uma coisa que a pessoa escolhe voluntariamente. Tem gente que você vê que ela tá querendo fazer o processo, mas ela tá muito resistente ainda inconscientemente. E aí ela trava, dá voltas, não consegue responder, o negócio enrola, 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 enrola. Então o fluir depende bastante também da pessoa, né? Gente, então é só vocês irem no link da minha bio, porque vai ser a última vez que eu vou cobrar R$ 27 para dar uma aula dessa, tá? No sábado eu vou dar uma aula de 3 horas, ensinando vocês a fazerem isso que eu fiz agora com a Tainara, por R$ 27. Vai ser a última vez que eu vou fazer isso. Todas as aulas ficam gravadas, então quem não puder estar ao vivo, não se preocupe, fica gravada e você vai poder acessar essa aula durante 1 ano. Tá bom? Então, seguinte, quem perguntou aqui se eu atendo? Sim, eu atendo, eu tenho alguns horários que eu separo para atender. Hoje meu foco é dar aula. Para atendimento, gente, a gente está organizando agenda, tudo mais, etc., porque tem muita aula aqui no meio, tem live, tem isso, tem aquilo, mas a gente está organizando as coisas. Vocês podem me mandar mensagem no direct, eu estou tentando responder por ordem de chegada, tá? Tem muita mensagem lá, mas uma hora eu chego em você. A aula é para quem trabalha na área, a aula é para ser humano, porque todo ser humano precisa ter uma escuta ativa para se comunicar com as pessoas. Se você interage com pessoas, você precisa ter uma escuta ativa, porque o ser humano é o único que fala e é o que mais se desentende. Isso para mim não faz o menor sentido. Então, quando a gente escuta bem a pessoa, a gente consegue fazer boas perguntas. As perguntas perfeitas saem da resposta anterior que a pessoa te deu. Só que se você não escuta o que a pessoa te falou, você não vai saber perguntar. Você não sabe nem para onde você está indo. E eu uso muita lógica também no processo. Não sei se vocês perceberam. Bom, se você falou isso, significa que você sente aquilo, senão você não teria dito isso. Isso é pura lógica. Quando a gente vai analisar um processo terapêutico, você tem que tacar a lógica lá no talo. Porque quando a emoção sobe, o raciocínio fica comprometido. Então, se tem uma coisa que tem que funcionar muito bem do terapeuta, é o tico e teco, tá? Aqui, ó, tem que estar tinindo. Às vezes, não sei se vocês perceberam, eu faço a mesma pergunta de um outro jeito. Porque ela me respondendo de outro jeito, ela já está me respondendo como ela se sente de uma forma inversa. Não sei se vocês entenderam isso que eu falei. Por exemplo, se eu te pergunto assim, como você se sente? Aí você fala, ai, Érica, não sei te explicar como eu me sinto. Tudo bem. Dá para eu perguntar a mesma coisa de um outro jeito. Como você gostaria de se sentir? A pessoa, eu queria me sentir livre. Logo, como ela se sente? Presa. Porque quem gostaria de se sentir livre se sente como? Presa. Então ela me respondeu, só que de um outro jeito. E para conseguir fazer isso, você tem que pensar, porque isso é pura lógica, concordam? E aí, o que é a ressignificação? É você trazer discernimento. Quem disse que trabalho tem que ser sofrido? Quem disse que se eu fizer 90, 10 não tiver bom, invalida os 90? Tá vendo, gente, como não é lúcido isso? E aí, quando a gente começa a separar as coisas, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí a nossa vida fica muito mais fácil. Porque faz parte da mentalidade do adulto ser lúcido, gente. Ter discernimento das coisas. É a criança que confunde tudo e traz para o pessoal. Tá? Na aula tem interpretação de texto? Tem. Tem lógica pura. As minhas terapias, gente, são pura lógica. Então, quando a gente faz isso, o processo fica muito lógico, fica muito fácil de atender. Porque você não tem que ser criativo, você não tem que ter repertório, você só tem que pensar. Só tem que interpretar texto. Escuta direito o que a pessoa está falando. Entenda. Tudo aquilo que é subjetivo, torne objetivo. Procrastinação. O que é procrastinação, gente? Não sei. O que você quer dizer com isso? O que é me sinto mal? O que é mal, gente? Não sei. O que é muito? O que é pouco? E principalmente eu pedi para ela várias vezes dar um exemplo para mim para tornar palpável. Vocês viram? Então me dá um exemplo. O que você faz primeiro? Primeiro eu faço o roteiro. E depois? E depois? E depois? Para o quê? Para eu entender aonde que ela trava.
Então, fazer esse processo é dissecar o que a pessoa está falando. Isso, o laboratório pode ser acessado por 1 ano. Exatamente. Já comprei o laboratório desde que te vi no Marcelo Toledo. Que bom. Te admiro demais sua simplicidade na condução de algo tão complexo como é a mente humana. Você sabe, Fabiana, uma coisa complexa é só um monte de coisa fácil aglomerada. Para deixar uma coisa complexa fácil, é só separar em partes pequenas. E aí, quando a gente vai dissecando o processo terapêutico, ele fica fácil. Ele fica até óbvio. Entenderam? Pessoal, deu a hora da live aqui. Essa live vai ficar gravada e eu vou esperar vocês no laboratório da escutativa. Combinado, gente? Combinado? Porque, ó, gente, o negócio tá feito. Tá? O povo não sabe mais interpretar texto. Entender contexto, então, e capacidade de abstração passou longe, tá? Tá feio o negócio no nosso país, viu, gente? Tá feio. E você não pode ser mais uma criatura que tem o dom da fala e não sabe se comunicar, porque daí tá feio demais, gente. Aí tá feio demais, não tem condição não, entendeu? Então, quem quer se comunicar melhor, quem quer ter uma escuta mais ativa, espero vocês no sábado, dia 18. Combinado? Dúvidas que eu não consegui responder aqui, gente, me manda direct que uma hora eu chego em você, eu te respondo. Beleza? Beijos para vocês. Vai lá no link da minha bio, que o link de inscrição tá lá. Tá bom? Até.